doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, está com a gente. Vamos falar sobre esteatose, a gordura no fígado. Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Kátia. E um número, infelizmente, né, muito grande da população que pode estar com esteatose e nem imagina, né? A maioria nem imagina, Kátia. Porque não tem sintoma, tem? E no começo vezes, não tem sintoma. Né? E 20%, 24% da população já está com isso. Quem é obeso e diabético chega a quase 60%, 90%. Ou seja, de cada 10 pessoas que estão obesas, 6 a 9 dessas já estão com gordura de fígado. Mas é verdade que um dos indícios que a pessoa pode estar com esteatose, que é extremamente sério, tem que ficar atento, são as pessoas que têm uma quantidade grande de gordura de barriga, vamos dizer? Sempre essa gordura visceral, que é a síndrome metabólica, mulher até 80, 88, homem 94 a 102, a gente aumenta o risco de você grudar a gordura no fígado, tá? E quando a gente fala grudar a gordura no fígado, é insignificante? Nem tanto, Kátia, porque no começo parece uma picanha, fica uma gordura em volta do fígado, ela vai crescendo, ela vai invadindo as células. Quando ela consegue invadir as células, dá uma inflamação. E aí o que acontece? Pode morrer, dá uma cirrose, igual de bebida alcoólica, transplante de fígado. Agora isso se consegue se chegar a tempo de verificar e também de conseguir entrar na fila de um transplante. Em alguns casos pode também, não sei se isso é verdade, dizem, transformar essa cirrose num câncer de fígado, né? Sim, o hepatocarcinoma, ele é mais comum em cirrose por bebida alcoólica e hepatite. Mas em gordura já está acontecendo isso. E você sabe que tem um dado estatístico que em 2025 nos Estados Unidos, a primeira indicação de transplante de fígado vai ser por gordura. Então, agora veja, se é uma doença que a gente consegue até, quando está num estágio inicial, reverter, por que a gente vai esperar, gente, chegar num ponto como esse, né? Então, às vezes, você está acima do peso, com uma gordura visceral, não é só estética, eu quero ficar bonita a roupa. É uma coisa muito importante e está crescendo muito, Kátia. É muito legal a gente falar desse tema, porque as pessoas não têm noção disso. Porque a gente acha que a gente só está doente quando a gente tem um sintoma. E o fígado é um órgão que, quando ele traz um sintoma, é porque ele já foi bem debilitado, né? E o fígado é onde filtra tudo. Pois é, então a gente tem outros problemas decorrentes dessa não filtragem correta no fígado, né? Então você já está com ele debilitado, cheio de gordura, você vai lá e ainda bebe. Não, fuma. Aí você come coisa gordurosa, fuma, né? Pronto, danou. Aí vai piorando cada vez mais. A gente tem aqui, eu não sei se é uma foto ou se é um vídeo, olha, esteatose hepática, um fígado normal e olha o fígado gorduroso. Volta, a doutora Maitê vai dizer, a gente tem coloração aqui diferente, só um fator assim estético, visual ou de fato o fígado muda de cor? Volta, você diz, tá? Bom, vamos mostrar aqui um fígado normal e o fígado gorduroso. Não é só para fazer uma diferenciação no visual, não, então ele muda de cor mesmo? Ao vivo e a cores, ele fica amarelado, fica assim? Emborrachado, aumenta de tamanho. E se você ver por dentro, se você fizer um corte nele, essas coisas são as gordurinhas. Você fica cheio de infiltração, tudo gordura. Mas aí a gente, obviamente, começa a se apavorar. Quem já teve um diagnóstico de esteatose, fala assim, gente, então a minha gordura que parecia estar só externa, agora está interna. Isso pode levar muito tempo, muitos anos, ou pode ser um problema que se agrava rapidamente? Ele não tem assim, em 6 meses, 1 ano. Isso depende de como o paciente tem receptores, então isso é meio genético, de ser agressivo ou não, e de quanto mais ele come gordura, mais ele está obeso e mais fatores de agressão, tá? Então, Kátia, é essa gordura que vai inflamar e aí o fígado para de funcionar, vai entrar em cirrose. Então, não é todo mundo que chega nesse ponto. A maioria está nesse ponto. Se você não conseguir tratar, ele vai evoluir para isso com certeza. Mas como a gente tem gente que chega a esse fígado gorduroso e a gente não quer chegar, a gente tem que reverter a situação. Então, tem que mudar os hábitos. Não é só achar que um remédio vai salvar a sua vida, né? E para sempre, porque se você voltar a engordar e aumentar a cintura abdominal, vai voltar, né? E aí a gente fala, mudar hábito, isso é a primeira coisa que a gente vai fazer, inclusive para não evoluir. Sim, sim. O que a gente tem que fazer, Kátia? Exercício aeróbico. Nesse caso, não adianta musculação, você tem que perder gordura. Comer de 3 em 3 horas, que a gente sempre fala. Comer certo, né? Evitar alimentos gordurosos, frituras, linguiça, bacon, e a gente sempre comer menos carboidrato no horário noturno, que é o horário que mais vai formar triglicérides que vai depositar aqui, tá? Agora tem uma coisa importante, quando a gente está nesse grau, a gente fazendo dieta, exercício e emagrecendo, a gente consegue reverter. Quer dizer, eu reverto, já que o meu fígado, né, não o meu, o fígado é um órgão que ele se regenera nesse estágio, ele consegue se regenerar e voltar a ser um fígado saudável.
quando ele evoluiu aqui, não adianta só dieta e exercício. Quer dizer, aí você vai ter que ter um outro procedimento para tentar segurar o avanço da doença até que você faça um transplante de fígado. E tem remédios específicos. Até vou falar uma coisa legal, que você sempre fala de ômega 3 aqui no programa. É verdade. E a gente acha, vitamina, às vezes é meio levezinho, suplemento. Né? Existem dois remédios que são comprovados cientificamente que vão melhorar essa fase. Vitamina E em altas doses, olha só, porque ela diminui o estresse oxidativo. Pioglitazona, um remédio usado, e ômega 3. Foi feito um trabalho em 2010 no Jornal Europeu de Hepatologia, quer dizer, não é um estudo bobo, é bem documentado, que mostrou melhora. Então a gente fala assim, vitamina às vezes não faz efeito. Suplementos não ajudam, Tem que ser, lógico, em doses altas. Não adianta em alimentação você conseguir esse tipo de alimento, tem que ser em cápsula, porque você tem que ter uma quantidade altíssima. Mas aí você fala assim, legal, vou tomar então o dobro de ômega 3, o dobro de vitamina e o dobro do medicamento e não faço dieta. Aí não vai adiantar. Quer dizer, tem que unir isso tudo, né, para reverter o problema. Temos mitos e verdades da esteatose. Vamos ver? Primeiro, quem é magro nunca tem gordura de fígado. Eu volto e a gente vai ver. Quando tem essa palavra nunca, quem é magro nunca tem gordura de fígado, doutora Maitê? Você viu que você falou uma coisa certa, agora que é época de vestibular. Quando tem nunca ou sempre na pergunta, a gente já desconfia. Desconfia que a resposta não é positiva. Né? Então, quem é magro nunca tem gordura de fígado? É um mito. É um mito. Pode acontecer isso. Mas normalmente, quem é magro não tem mas não tem aquela gordura visceral. Mas se a pessoa tem um colesterol muito alto, isso pode interferir também e gerar uma esteatose? Também. Também, né? Outra causa, uma muito importante, quem bebe. Então, o etilismo, geralmente eles são magros e tem uma gordura de fígado. Hepatite também. C, principalmente hepatite B também. E doenças que a gente chama criptogênicas, que são genéticas, tem alguns fatores. Posso ter? Pode. E aí eu vou falar, quanto que a gente pode beber que não está agredindo o fígado? Eu acho que isso é variável. Primeiro que mulheres, o corpo, a gente já aprendeu aqui, que reage à bebida de uma forma muito diferente dos homens, né? Portanto, as mulheres podem ter mais, se bebe a mesma quantidade que o homem, de problemas de saúde, né? Então, eles falam até um número. Falam 10 gramas para a mulher, 20 gramas para o homem, mas depende do peso também. Sim. Mas sabe quanto que é isso na média? Quanto? 1,5 litro de cerveja por semana, que é igual 2 ou 3 garrafas por semana. E tem gente que bebe isso numa sentada, né? De vinho. 600 ml por semana. Por semana. Então, uns 3 cálices de vinho. E de destilado, 160 ml. Tipo um copo de vodka. Então, assim, você passou disso, você já está começando a agredir teu fígado. O que não é difícil para quem gosta de beber passar disso, né? Eu acho que é bem comum. Né? É que quem não bebe acha estranho, né? Como eu não bebo, pra mim isso é bem distante da minha realidade. Mas pra quem bebe, quem gosta de beber, é fácil chegar a essa quantidade. Não estamos falando de 10 garrafas de cerveja, não estamos falando de 2 litros de vodka. É 160 ml de vodka. É pouco. Uma caipirinha, quando você faz com vodka, põe quanto de vodka, meninos? Numa caipirinha, não põe um 100 ml? Um 100 ml, ó. Uma dose e meia de caipirinha que você toma na praia. Tudo santo, ninguém sabe agora. É que a igrejinha fechou aqui perto, né? Sabe que tinha um boteco aqui perto, que era a igrejinha. Diz que a igrejinha fechou. Era um boteco perto da igreja. Fechou a igrejinha. Iam tudo pra igreja. A gente fala, que bom. Eu ouvia, vou pra igreja. Falei, pô, é tão religioso, estranho. Não é nada. Iam pra igreja também, mas depois não dá. Bom, então tem que tomar cuidado com essas bebidas todas, né? Sim. Vamos pro próximo? É possível que a gordura no fígado não seja confirmada no exame de sangue? Verdade. Verdade? E confirma como? Então, um exame que é muito comum é o ultrassom. E é simples de fazer, não dói e tem uma sensibilidade de 90%. Mas ele só vê se tem a gordura, ele não consegue ver se invadiu. Mas não tem nenhum exame que você possa saber como está o seu fígado? Aí você vê TGO, TGP, que é a enzima do fígado, se estiver aumentada pelo menos 3 vezes, o TGP maior que o TGO já é um indício. Ferritina alta é outro indício, tem vários exames que são indícios. E aí, quando você tem, mas às vezes nem sempre vem, você começa os sinais dessa hepatite só com a biópsia do fígado que você faz a confirmação. É mesmo? Ai, gente, coisa terrível, né? Então tem que tomar cuidado, tem que prevenir, não tem saída, né? E é fácil prevenir. É fácil prevenir, é verdade. Próximo mito ou verdade?
Dietas desintoxicantes ajudam a proteger o fígado. Eu volto e a gente vai dizer, não, deixa eu aproveitar, aproveitando. A gente fala em dietas desintoxicantes, né? Mas tá bom, a gente vai tirar as toxinas. Mas como proteger o fígado? Porque aqui a gente já contaminou. Se você vai usar uma dieta desintoxicante, ele já está contaminado. Tá, o que a gente faz para evitar essa contaminação? Eu volto e você já resume isso tudo para mim, tá? Estamos falando aqui, o mito é verdade, era das dietas desintoxicantes que ajudam a proteger o fígado. Mas, sendo sincera, o melhor seria a gente não intoxicar esse fígado. Mas o que intoxica o fígado, doutora? Você falou o mais correto. Se você intoxicou com gorduras, triglicérides, o álcool e principalmente carboidrato, pão, arroz, batata, massa e doce e fritura, ele deu um pico na célula que já deu uma estragada. Se você faz o desintoxicante, você tira o do sangue, mas você lesou a célula. Já foi lesada, ela vai continuar lesada. Ela já está marcada. Isso. É igual diabetes. Não adianta você chegar no pico de 500, vai lá e injeta insulina, abaixa. Aí Sim. 500, abaixa. Você tem que fazer a dieta correta para não chegar no 500. Porque cada pico desse, você lesou também a célula. Só um pouquinho que o seu microfone está falhando. Deixa eu pedir para a Paloma trazer. Aí a gente repete para você de casa. Não vai melhorar, só pegando outro. Quando ele começa com esse tilt, minha filha, é triste. Então, voltando, quer dizer, quando a gente come gordura em excesso, carboidratos, doces, frituras, extrapola na alimentação, eu marco a minha célula de uma forma negativa. A dieta desintoxicante tira esses toxicantes todos, mas não da célula. Não da célula. Só do sangue. Então não adianta você tirar do sangue, mas o que... Então é isso. A gente evitar que coma essas coisas, lógico que come um pouco de vez em quando, né? Agora o que é pouco e de vez em quando? Porque fala assim, tá bom, eu como todo dia 3 vezes. Se eu comer todo dia 2 vezes, eu comi pouco. Perto do que eu comia. Não é perto do que a gente come. É perto do aceitável, do permitido, né? Sim. Então não é porque, por exemplo, eu posso comer porque eu tenho uma altura que eu posso comer mais. Você pode comer mais, mas alimentos saudáveis. Até fruta. Quando a gente fala em fruta, são 3 frutas por dia. Você pode comer uma caixa de fruta, né? A frutose tem glicose que vira gordura. Tudo que é glicose, 3 glicoses vira triglicérides, 3 glicerídeos. Então a própria palavra fala, triglicérides são açúcares. E o que esse açúcar faz? É ele que deposita no fígado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a gente tem o açúcar da fruta, que também vai complicar a saúde do nosso fígado, quem faz uso de adoçante, frutose, também tem que tomar cuidado? Tem alguns adoçantes, mas a maioria não. Mas a frutose? A frutose é porque assim, o adoçante é sintético. Mas aí não tem o mesmo efeito para o corpo? Não. Tanto que melhor, pelo menos nesse caso, né? Não, então o adoçante é permitido. Tá? Melhor, porque não vai trazer o açúcar da fruta normal para ajudar a trazer esse problema de esteatose, mas pode trazer outras complicações, né? Outra coisa é, por exemplo, pão, batata, mandioca. Isso daí é legumes, isso daí não faz mal. 32% vira açúcar. Então, você está comendo um prato de macarrão, divide ele em 3 partes, uma parte é brigadeiro. Então, assim, não se enganar que é só doce. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a gente está falando de saúde, de adoçantes, a gente acaba entrando nesse assunto. Às vezes a gente vê aspartame, sucralose e outros tantos. Qual seria o menos prejudicial para a nossa saúde? Sucralose. Sucralose. Ciclamato é o pior de todos. Ciclamato é o pior. Tanto é que ele foi proibido nos Estados Unidos, até num refrigerante. No Brasil ainda é. Ainda é? Diferente. É usado no Brasil e nos Estados Unidos não. Ele pode trazer o que para a saúde? Quais malefícios? Então, tudo que é desse, ele piora as células de intoxicação. Então, ele evita os antioxidantes de agir. O que é? Aumentando a insulina, você vai ter estresse das células, aumentando o risco de câncer, aumentando essa insulina, aumenta a chance de ter gordura de fígado, aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance daquela cantose nigricans, que é aqueles negócios marrom no pescoço, que criança tem que ter ovário policístico. Então, assim, o que pode fazer de mal? Trazer algumas doenças que você não teria. Mas o que seria menos prejudicial para a saúde? Consumir o açúcar, ao invés até mesmo da sucralose, em menor quantidade, ou eu posso consumir a sucralose com segurança? Sucralose com total segurança. Isso não quer dizer... tenha medo de, eu vou comer açúcar que é uma coisa natural e menor quantidade para não me fazer mal do que tomar uma coisa sintética. Não, porque o açúcar, por mais que seja natural, ele faz mal. E a gente tem o açúcar direto e o açúcar indireto. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou comer um pão. Se você olhar
E a gente tem que olhar na quantidade de ingredientes. A gente, em algumas marcas, a gente tem açúcar também, né? Isso é uma coisa assim que engana muito. Quando você fala pão integral. Você fala que bom, saudável. Não é 100%, senão ia ser duro. Quando você vai lá, você vai no rótulo, 35% de integral. Tanto por cento de gordura. Então, assim, ver rótulo é uma coisa que tem que aprender. E a gente no consultório ensina, porque ninguém vê. Light, diet, integral, tudo é a mesma coisa, não é? Aí você vê, light, que bom, light e integral. Ok, fiz a escolha certa. Você pode estar fazendo a escolha bem errada, né? Então, qual a diferença do light, qual a diferença do integral, qual o diet? Tudo modifica. Então, por exemplo, diet, lembra de D de diabetes. É para diabético. Light abaixa a caloria. Não mas quer dizer que não engorde. Exatamente. Engorda, mas engorda um pouco menos. Quando é integral, você tira essa gordura saturada, uma porcentagem disso. Então, evita o acúmulo de gorduras saturadas. Então, cada um tem um... Quando você fala leite desnatado, semidesnatado, o que a gente pensa nisso? É da quantidade de gordura que existe nisso. E a gordura que vai ser extremamente prejudicial para a nossa saúde, portanto, para o nosso fígado e tudo mais, né? Então, as dietas desintoxicantes ajudam a proteger o fígado? É mito ou verdade? É mito, né? Bom, já respondeu porque que é mito, porque a gente já falou tudo isso que você ouviu, né? Essa pergunta era difícil. Essa era difícil. Você fala desintoxicante, tira toxina, que bom, isso é legal. É pegadinha. É pegadinha. Próximo, vamos ver? Acho que o seu microfone já está funcionando. Está funcionando já? Tá? Ah, então deixa eu pôr isso aqui na mesa. Obrigada, é tão chato segurar esse negócio, né? Quer dizer, eu acho, né? O uso de remédios também pode gerar gordura no fígado. Pior que é verdade. A gente tem a hepatite medicamentosa, né? Então, olha só. A gente fala remédio é bom para tudo, nem tudo, né? O pior deles é o corticoide, que a gente usa principalmente para criança na crise de asma, de bronquite, né? Para quem tem sinusite. E doenças autoimunes. Então, corticoide, ele acumula muita gordura, tá? Mas tem, por exemplo, ácido valproico, que é coisa de epilepsia, de depressão. A mildarona, que é que dá arritmia. Então, a gente tem uma classe de remédios antirretrovirais também dão bastante. Então, tem que tomar cuidado e se você já tem uma predisposição, falar para o teu médico. Eu já tenho um grau de gordura de fígado para não colocar um remédio que piora essa situação. Ou que você tenha na família algumas pessoas que têm esteatose, ou que já tiveram, ou que tiveram problemas diferentes no fígado. Um câncer, por exemplo, não é? Com certeza, porque a genética fala a favor. Então, genética de fígado, a gente sabe que se você tiver uma propensão e uma gordura, vai piorar esse quadro. Tem aquela história que as nossas avós diziam, quando o fígado não tá bom, a boca fica amarga. Isso é verdade? É porque quando você tem uma inflamação do fígado, você produz as toxinas, o fígado produz várias coisas. E aí, às vezes, por causa da vesícula biliar, produz aquela bile que fica meio enjoado. Então é por isso. Isso é verdade. A boca fica amarga em função da bilis, né? E não... Outra coisa, tô com dor de cabeça, não fala que é do fígado também? Fala que é fígado. Então, tem algumas enzimas do fígado que realmente pioram a dor de cabeça. Agora, gente, não é... legal, então quando eu tiver com a boca amarga ou com dor de cabeça, eu tomo aquele chazinho que ajuda o fígado e tudo bem. Chazinho pode ser seu aliado, mas pode ser um grande vilão também da sua saúde. Pergunta para o médico, tudo que é bem melhor, né? E faça seus exames preventivos, gente. Não tenha medo de diagnóstico. Porque se o diagnóstico é positivo para alguma doença, você já tem a doença. Você sabendo ou não sabendo, ela vai estar lá. E o pior é que a gente não sabendo, a gente não faz nada para, quando dá, barrar a doença ou para tratá-la. Ou se é uma doença crônica, o que a gente tem que fazer para ter mais qualidade de vida, né, doutora? E como é muito prevalente, então investiguem, perguntem para o médico de vocês se vocês têm a chance, façam um exame de ultrassom de abdômen, porque se tiver, tem como tratar a tempo. Sim, claro. E evitar algumas coisas que são perigosas. Que a gente já falou em todas elas aqui. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, pode acessar o site, que é o www.doutoramaitê, não esquece que o Maitê é THE, tá? Endócrino, doutora Maitê, endócrino.com.br. Lá você tem informações, tem os contatos dela e tudo mais. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Ótimo 2015 pra você. Você também. Nossa, ela é boa porque ela explica tudo tão direitinho, né? Adoro.